Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Dando continuidade a uma série de palestras que nós já vemos realizando pelo GEL desde o ano passado. Esse ano, inclusive, nós estamos comemorando 15 anos de fundação do GEL, com atividades na área de cultura, de inovação, de tecnologia. E esse ano nós, além da palestra do Luiz Kinderé, que está aqui conosco, nós ainda vamos ter mais uma palestra, então, provavelmente no mês de novembro. E eu queria agradecer ao Edilson Baldez pela sessão aqui do auditório da FIEMA, ao Dr. Nilson Ferraz, diretor da Lumar, que patrocina também as nossas palestras, aos nossos associados, aos estudantes, às pessoas que estão aqui presentes. Luiz Kinderé vai contar a história, eu não vou adiantar nada aqui do que ele vai fazer. Ele, mais importante do que o Brownie do Luiz, que é um produto hoje muito famoso, principalmente no Rio de Janeiro, de onde ele vem, ele vai contar a história dele. Importante, como eu disse, não é o que ele produz, é de como ele conseguiu chegar aonde ele está. Ele vai contar a história do Brownie do Luiz, e eu agradeço a ele por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Então, vou começar tocando uma música para vocês, que para mim é a parte mais difícil da palestra. Tá? Depois falar é bem mais fácil. Para acalmar os ânimos, né? Todo mundo ficar na mesma sintonia. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que temos esse tempo pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não. Agora foi a parte mais difícil, agora fica tudo mais fácil. Então, gente, eu começo com uma música, primeiro, para todo mundo ficar na mesma sintonia, e segundo, que música é muito presente lá na empresa, então faz parte da nossa cultura. A gente tem até uma banda do Brownie, que tem alguns músicos dentro, então a gente de vez em quando se apresenta, faz uns... ou mesmo brinca na fábrica, direto tem um pagodão lá, né, para aliviar, sair um pouco do âmbito de trabalho, né? Então, vamos lá. Aí, ó, o pagodinho aqui. Faça da sua vida um reflexo da sociedade que desejas. Eu acho que isso
é um pouco do que eu acredito, assim. Eu nunca tive emprego formal. Eu joguei bola durante muito tempo, joguei no Botafogo e no Flamengo, trabalhei com freestyle, aquelas embaixadinhas, alguns anos da minha vida, já fiz comercial da Nike, Adidas, Heineken. No YouTube eu tenho uma vida paralela, eu tenho uma vida de freestyle. E comecei a fazer brownie com 15 anos, né? Então eu nunca tive um emprego formal. Assim, hoje são 30 pessoas com carteira assinada na empresa e eu não tenho carteira assinada, o que é engraçado, né? Então, meio que eu não consigo ver o outro lado, o lado do empregado, porque desde pequeno eu fui patrão, né? Então, eu não consigo ver. E uma coisa que eu tento quebrar muito é que eu sempre ouço meus amigos falando, pô, eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meu chefe. E aí eu falo, pô, você vai ter que passar 8 horas da sua vida por dia trabalhando, por que você vai odiar o seu trabalho? Né? Porque a gente não tenta fazer do trabalho um lugar legal, onde você tem prazer em ir. E odiar o chefe, é claro, hoje eu sou chefe, então não quero que as pessoas me odeiem, né? Ainda mais as pessoas que trabalham comigo, estou vendo elas todo dia, eu não vou querer que elas me odeiem, né? Então é meio que isso, a gente tenta fazer algumas coisas diferentes para mudar esse padrão, né, que existe, né? Porque é clichê quase, eu odeio meu trabalho. Às vezes a pessoa nem odeia o trabalho dela, mas ela chega num bar e fala que odeia o trabalho, porque todo mundo fala, então para se enquadrar. Então, é meio que isso, né? Eu queria começar, eu não sei se vocês conhecem a Endeavor. Vocês conhecem a Endeavor? É a maior rede de empreendedorismo do mundo, tá? Hoje eu faço parte de um programa da Endeavor chamado Promessas Endeavor, que é um programa que está me conectando com muitas pessoas muito bacanas, que estão fazendo trabalhos lindos. E a Endeavor também tem uma série de pesquisas, vale a pena entrar no site quem se interessa por empreendedorismo. E uma das pesquisas dela era com estudantes, perguntando sobre o que elas queriam ser, né? E mais 70% dos estudantes falaram que queriam ser empreendedores. Aí eu fiquei emocionado, né? Porque eu acho que o empreendedorismo é uma excelente ferramenta de mudança social. Então, e aí eu fui mais a fundo na pesquisa e aí eu fui descobrir por que as pessoas querem ser empreendedoras. E as pessoas querem ser empreendedoras porque elas querem trabalhar menos, porque elas querem ganhar mais, porque elas não querem ter chefe. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que acabar. Se vocês pensam dessa forma, se vocês querem ser empreendedor por causa disso, esquece, não vai ser empreendedor. Porque eu trabalho muito mais do que as pessoas que têm carteira assinada, muito mais mesmo, assim, sem comparação. Tá? Eu passei mais de 6 anos sem ganhar um dinheiro com brownie, sem ganhar nada, tá? E não ter chefe é a maior mentira de todas. Dessas 3 é a maior mentira de todas, porque você tem uma série de legislações para cumprir. Você é subordinado a alguém também, né? Que acaba sendo sociedade, governo, entre órgãos, vigilância sanitária, entre N coisas que acontecem. Então, eu acho que quem acredita que ser empreendedor é isso, esquece, continua com o emprego formal, que é melhor, você vai ganhar mais a curto prazo, você vai trabalhar menos e o seu chefe vai ser uma pessoa física que você vai poder lá conversar com ele. Não vai ser um órgão, né, que você não tem com quem falar, né? Então, eu acho isso uma coisa legal para quem quer empreender. Tá? Vamos lá. Vocês conseguem ver bem aqui? Dá para... Está meio pequeno, né? Isso aqui é uma cronologia da nossa história. Ali em cima, com uma cabeça de brownie, sou eu. Tá? Aquele bonequinho ali. Como eu falei, eu passei muito tempo jogando bola, então eu passei 2 anos da minha vida tentando ser jogador de futebol, até que eu desisti. Fui músico, meu pai é músico, tá? Então eu toco instrumento desde pequeno, que é muito importante para mim isso. E aí, essa é a minha vida pré-brownie, né? Eu comecei a fazer brownie com 15 anos de idade, né? Eu era bem novo. E aí vou responder as perguntas que normalmente me fazem, né? De quem é a receita? A receita não é minha, a receita é da minha melhor amiga, ela dava para todo mundo. E aí eu peguei, ensinei para a minha empregada fazia e eu levava para o colégio para comer. Tá? Meus amigos começaram a me pedir um pedaço, eu dava um pedaço, eu comecei a levar 2 pedaços, um para mim e para os meus amigos. Né? Vai comer o meu brownie? Ficava com o meu brownie e dava para os meus amigos. Até que um dia meus amigos brigaram, 2 amigos meus brigaram. E homem só briga por mulher, dinheiro e futebol, né? E aí brigou por brownie, acendeu a luzinha do empreendedor. No dia seguinte, eu levei uma marmita cheia de brownie para começar a vender. Isso foi em 2005, eu tinha 15 anos. Tá?
E aí, gente, eu não quero alongar muito a palestra para abrir para perguntas, então eu vou resumir esses 10 anos em uns 15 minutos, tá? E aí depois, quando abrir, vocês perguntam qualquer coisa que não ficou muito claro. Tá? Fiquei no colégio fazendo durante 3 anos, tá? A cantina do colégio me proibiu de vender o brownie, porque eu estava vendendo mais brownie do que eles, estava afetando o faturamento da cantina. E aí, no mesmo tempo, eu estava jogando bola. Então, expulso é uma palavra forte. Eu fui convidado a me retirar do colégio. Eu acho que é a palavra mais bonita para falar para vocês. E eu não me orgulho muito disso não, tá, gente? Então, a minha carreira acadêmica não é tão boa. Eu fui expulso do colégio e eu larguei a faculdade. Mas só depois de muito tempo que eu fui entender o quão é importante a prática. E por muito tempo, eu incentivava as pessoas a não estudarem. Eu acreditava mais na prática do que na teoria. E hoje, depois de ter sido largado a faculdade há 2 anos, eu já não acredito nisso. Tá? Eu mudo de opinião muito rápida, então eu acho que o caminho ideal é a prática alinhado com a teoria. Então, hoje eu estudo muito sobre empreendedorismo. Estudo muito sobre empreendedorismo mesmo. Então, não quero incentivar, acho que o colégio é muito importante, acho que a faculdade é muito importante também. Tá? O meu caminho foi diferente. Tudo que eu falar aqui, gente, é a minha realidade, tá? Não é a realidade de vocês, eu não estou dizendo que essa é a verdade absoluta, que existe um segredo para você fazer sucesso e para as coisas darem certas. Eu só vou contar um pouco da minha história que vem dando certo. Tá? Então, vamos lá. Fiquei no colégio, vendi durante 3 anos, e aí meus amigos, eu sempre fui muito ajudado pelos meus amigos, muito, muito. Hoje, um dos meus sócios foi o cara que desenvolveu a primeira logo do Brownie, há 10 anos atrás, que era do meu colégio. Então, ele já me ajudava. A minha empregada, durante muito tempo, ela está até hoje comigo, né? Então, ali no segundo momento, ó, 2005, tem aquela casinha, eu produzia na casa dos meus pais. E aí vendia, a casa já estava ficando pequena, eu já não conseguia mais produzir. Eu produzia na cozinha, embalava na sala, estocava no corredor e no quarto de empregada. Minha casa é uma casa de 80 metros quadrados, morava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Minha mãe já estava quase me expulsando de casa, né? Literalmente quase me expulsando de casa. E aí, se não fosse suficiente, um dia eu recebo uma ligação da Ana Maria Braga, mesmo assim, toco meu telefone, a mãe de um amigo meu, Ana Maria Braga quer falar com você. Eu falei, quem? Ana Maria Braga. Tá bom. Oi, Luiz, que é Ana Maria Braga? Oi, Ana, tudo bom? E aí, enfim, ela me chamou para ir lá no programa, foi incrível, foi muito legal. Eu vou disponibilizar ali o link, se vocês tiverem a oportunidade de ver, é bem legal a matéria. Eu era bem novo, eu tinha 21 anos na época. E aí fui lá bater um papo com o Louro, né? Não tinha a menor noção, eu falei, eu produzi em casa, era uma coisa muito informal. E aí fui lá conversar com a Ana, e aí no dia seguinte, gente, eu não tinha noção do quão grande é uma mídia do tamanho da Ana Maria Braga. No dia seguinte, tinham 2.000 e-mails na minha caixa de e-mail, literalmente, 2.000 e-mails, de tudo que vocês imaginam, de investidor a supermercado, a mais de 20 pedidos de franquia. Só o que eu acho engraçado é que na matéria mostrava eu fazendo em casa, eu batendo na mão, aí o pessoal me ligando, tipo, do Acre, eu quero uma franquia. O que você quer que eu faça, cara? Sério, como você quer que eu abra uma franquia no Acre? Né? Eu faço um negócio em casa. Há pedido de casamento. Eu recebi pedido de casamento, com foto. Juro pra vocês. E aí tá. O investimento inicial para abrir uma fábrica regularizada no Brasil é muito alto. Tá? Você não vai gastar menos de 100, 150 mil reais para você abrir uma cozinha industrial dentro de todas as normas que te obrigam. Então, eu não tinha nem perto desse dinheiro, tá? Não queria me envolver com um investidor que não sabia dos meus valores, do que eu realmente acreditava, então eu sempre tive um pé atrás com um cara que investe dinheiro e fica sentado atrás da cadeira pedindo por resultado. Não, cara, eu quero sócios que me ajudem, botem a mão na massa comigo, então é o que eu acredito. Não é o certo, tem 1 milhão de amigos que têm investidores e dão super certo, tá, gente? Não estou dizendo que investidor é ruim, eu só estou dizendo a minha experiência, tá? Então, e aí o que eu fazia? Não cabia mais na minha casa, eu sou um cara muito sortudo, né? Graças a Deus, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, nesse momento, tinha uma amiga minha que tinha acabado de abrir uma cozinha industrial e tinha espaço ocioso. Então, eu subloquei a cozinha dela. Na época, eu tirei a empregada da minha casa para ir trabalhar comigo. Tá? Minha mãe ficou completamente revoltada comigo. Mas é isso. Ó. Aquilo ali é no segundo momento. Ali eu já estava em 2008. Antes eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Nesse momento eu já fui para 5.
Eu saí de 0,04 toneladas para 0,20 toneladas, tá? Por mês. E aí fui evoluindo minha marca. Eu já tinha feito 18 anos e tudo mais. Aí eu deixei de entregar de skate, comecei a entregar de carro, com o carro dos meus pais. Que aí eu conseguia ter um alcance maior. Fiquei lá durante um ano, aumentei um pouco minha linha de produtos. Então, hoje aí vocês receberam um brownie tradicional. Hoje a gente tem... Eu vou falar mais à frente. Aí, nessa época, eu abri mais uns 3 sabores novos para dar uma diversificada. E, nesse momento, eu continuava só vendendo na pessoa física. A pessoa me ligava e eu entregava na casa dela. Tá? Aí, eu fiquei um ano lá, a capacidade já tinha explodido. Eu não conseguia mais produzir mais nada. E aí, eu me vi obrigado a alugar um espaço próprio. Tá? E aí que eu abri CNPJ, e aí que as coisas começaram a se tornar mais formais. Então, eu ainda não tinha dinheiro. Eu fiz um pezinho de meia nesse um ano que eu fiquei nessa fábrica sublocada. E aí eu fiz um pezinho de meia, eu consegui juntar uns 60, 70 mil reais. E aí ainda faltava dinheiro. E aí eu pedi ajuda para os meus pais. Pedi dinheiro emprestado para minha mãe, mais específico. E abri minha primeira fábrica. Tá? Uma primeira fábricazinha já aqui embaixo, ó, essa aqui da esquerda, da direita, vocês estão vendo muito bem, uma lojinha em Laranjeiras. Fiquei um ano lá, comprei meus equipamentos, podia trabalhar até meia-noite, porque eu não tinha restrição de horário, e a gente chegou a ter 13 pessoas trabalhando em 20 metros quadrados, 22 metros quadrados. Era uma loucura, era uma loucura. A gente brincava que a gente era o maior produto por metro quadrado. A gente conseguia produzir mais por metro quadrado. Não sei se é verdade, era só uma brincadeira, mas a gente fazia milagre. Literalmente, a gente fazia milagre. Ficamos mais um ano lá, tá? Não tinha mais condição de trabalhar lá. E aí a gente se mudou para a fábrica que eu estou hoje. Fábrica na Praça da Bandeira, que é a fábrica que eu estou hoje. A gente ainda tinha um contrato de aluguel dessa loja de Laranjeiras. Então, a gente abriu essa primeira loja. A gente falou, cara, a gente não tem um contrato de aluguel, vamos testar um modelo de loja. A gente abriu a loja, funcionou muito bem, hoje ela vende muito bem. Então, a gente foi para a Praça da Bandeira, Laranjeiras virou uma loja própria, ela vendeu tão bem que a gente resolveu abrir uma outra loja no Leblon. Tá? Abriu uma outra loja no Leblon, a nossa fábrica, a gente comprou mais equipamentos. Hoje, a gente está em... Essa fábrica também já está pequena, então a gente está se mudando de novo para uma nova fábrica. Tá? Então a gente já começou as obras, mas hoje a gente continua nessa fábrica da Praça da Bandeira. Tá? Esse é o resumão de 10 anos, tá, gente? Só vou contextualizar onde a gente se encontra hoje. Hoje a gente tem 40 pessoas trabalhando na empresa, hoje a gente tem 2 lojas próprias, Laranjeiras e Leblon, a fábrica fica na Praça da Bandeira, a logística é 90% própria, a gente tem caminhão e moto própria, e a gente tem mais de 180 pontos no Rio de Janeiro. Tá? Começou anteontem a vender em São Paulo, num dos maiores mercados de São Paulo. Tá? Então, isso é onde a gente se encontra hoje. Tá? Então, provavelmente vocês vão ter algumas perguntas, guardem ela, anotem que no final a gente abre para pergunta. Isso aqui a gente costuma falar que a gente gosta de transformar pequenos prazeres em grandes momentos. E tem até uma história que aconteceu outro dia, eu sempre ando com brownie no bolso, né? Porque é um produto muito bom, porque eu consigo distribuir ele para quem eu quiser. Aí eu estava indo para Búzios, eu acho, nem lembro. Eu passei num pedágio, eu dei um brownie para a moça do pedágio, cara. A moça quase começou a chorar. Porque ela trabalhava lá, eu conversei com ela depois, ela trabalhava lá há 6 anos, nunca tinha dado nada para ela, ninguém nunca tinha falado um oi com ela verdadeiro, assim. E ela ficou emocionada de alguém só ter falado alguma coisa com ela, dado um brownie. E isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas querem dinheiro, reconhecimento. Cara, às vezes elas só querem um bom dia, às vezes elas só querem ter um pouco mais de afeto com as pessoas, porque no dia a dia, você passa pelo metrô nas pessoas, cara, você vê um monte de zumbi. Você não vê pessoas, você vê zumbis, né? Andando, volta, não vê um sorriso, não vê um afeto, não vê... Então, às vezes as pessoas querem mais do que isso do dia a dia. Vamos lá, agora eu vou falar um pouco dos nossos produtos. Esse aqui é o nosso carro-chefe. Quando eu estava na casa dos meus pais, é esse produto aqui, tá? 2 a gente vai sortear aí depois para o pessoal, e 1 vai lá para o pessoal da produção, que eu prometi para eles, senão eles brigam comigo. E aí, quando eu estava em casa, o meu pai é ambientalista, meu pai é músico e ambientalista. Então, a gente sempre teve um trabalho com lixo dentro de casa, né? E quanto mais a gente produz, mais a gente gera lixo, né? Então,
eu utilizava o Nescau, né? Aquele Nescau antigo, mais redondinho, sabe? Sem ser aquele 2.0. Então, eu gostava daquela lata. Eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa com essa lata, eu preciso fazer alguma coisa com essa lata. E aí eu comecei a juntar no meu corredor um monte de lata vazia, um monte de lata vazia, um monte de lata vazia. E a minha casa já era pequena e ainda comecei a acumular lata, né? E, ao mesmo tempo, eu pedi ajuda dos meus amigos para embalar, para cortar, e meus amigos ficavam lá e eu pagava ele com as bordas do tabuleiro. Então, você tem um tabuleiro, você padroniza os brownies em quadradinho, que nem vocês comeram aí, e sobram todas as bordas. Então, eu dava essas bordas aos meus amigos e botava as latas estocadas no corredor. Tá, agora parece óbvio a gente ter botado as bordas dentro da lata e ter começado a vender. Mas isso não era óbvio na época, ninguém nunca tinha feito, e a ideia não foi minha também. Eu pensava em usar aquelas latas e fazer uma estrutura, tipo uma mesa, uma cadeira. Depois a gente até fez um stand de evento com as latas. Mas virou um amigo meu e falou, pô, Luiz, por que você não bota as casquinhas dentro da lata? Eu falei, caraca, óbvio, né? Botar as casquinhas que sobram dentro das latas que sobram. E aí foi muito bom, porque as duas coisas iam para o lixo, né? A gente não fazia nada, dobrou o nosso faturamento na época. Tá? Hoje é o nosso carro-chefe. Hoje a gente tem um tabuleiro que só produz casquinha, porque a nossa demanda pela casquinha é maior do que a nossa demanda pelo brownie, proporcional, né? Então hoje a gente teve que desenvolver um tabuleiro só para produzir casquinha. Tá? As latas não são mais de Nescau, porque a vigilância sanitária não permite, então a gente traz lata de São Paulo, a gente tem o equipamento todo, então não é mais a lata do Nescau, mas a ideia inicial sim era a lata do Nescau. Então a gente usou duas coisas que eram lixo para se tornar nosso carro-chefe. Então, e aí você vê um pouco dessa preocupação com o meio ambiente. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas a gente tem uma preocupação muito forte com o meio ambiente. Tá? Nossos produtos, o tradicional que vocês comeram, que é o que mais vende, o Nutella, que é o preferido da mulherada de TPM, doce de leite, chocolate branco, maracujá e o limão. Tá? Esses são o nosso mix de produtos, não é um mix tão grande. Agora a gente acabou de lançar um sorvete, como se fosse um cookies and cream, só que de brownie, né? Como se fosse um brownie and cream. Então, pequenas produções, a gente não vende muito, a gente vende só nas nossas lojas, mas é bom para você crescer um mix, né? A alma é o segredo do negócio, né? O antigo paradigma fala que o segredo é a alma do negócio, tem a receita da Coca-Cola, que é secreta, e eu, particularmente, não acredito nisso. Tá? A nossa receita é aberta, ela está no site, então, assim como a minha amiga me deu a receita há 10 anos atrás, eu disponibilizo essa receita no site. E se vocês quiserem entrar lá, façam, é igual, tá? É o produto. E as pessoas, a minha sogra mesmo fala, você é maluco, como você dá a receita para as pessoas, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, mas para você criar um negócio, tem muitas outras coisas além da receita. A receita é uma das pequenas coisas. E se você botar no Google, eu estava até comentando com o Jorge mais cedo, se você botar no Google, provavelmente você vai ter 500 receitas de brownie e muito provavelmente vão ter receitas melhores do que a minha. Eu não acho que a minha receita seja a melhor receita do mundo e que não existe nenhuma receita de brownie melhor do que a minha. Eu como brownies ótimos por aí, sinceramente, como brownies muito, muito bons por aí. Então, é uma coisa que eu gosto de quebrar também, de que o segredo, eu vou conseguir... Não, cara, eu sou muito amigo de um fabricante de tortas do Rio de Janeiro. Ele é muito, muito meu amigo e a gente troca muita informação, muita informação. Ele me dá clientes dele, eu dou clientes meus para ele, a gente troca boas práticas. Então, assim, num paradigma antigo, eu não poderia falar com ele. Só que ele me ajuda e eu ajudo ele. Então, é a forma, novamente, é a forma com que eu trabalho, não é a forma certa. Existem formas e formas de se fazer isso. Eu acredito dessa maneira, tá? E até hoje vem funcionando. Vamos lá. Quem são esses três aí? O da esquerda, tá escuro, né? O da esquerda é o meu irmão, tá? Ele trabalha comigo, eu trabalho com muitas pessoas queridas e que eu realmente amo, tá? Então, lá na empresa tem muita coisa de paixão. Eu sou apaixonado pelas pessoas que eu trabalho, tá? Então, o meu irmão, não vou falar muito dele, mas esses dois aqui, um se chama Guilherme, esse do meio, ele é palestrante, ele foi o meu primeiro consultor, ele que desenvolveu o nosso primeiro site. Ele se apaixonou tanto pela cultura do brownie que ele largou o emprego dele para trabalhar com a gente, vindo ganhar metade do que ele ganhava, tá? Muito pela cultura, muito pela questão de propósito, de querer fazer uma coisa diferente. O que eu estou fazendo para melhorar o mundo, sabe? Então, é uma coisa muito grande, vamos melhorar o mundo. Não, são pequenas coisas. A gente tenta fazer do nosso trabalho um lugar melhor, assim, que seja um local de desenvolvimento das pessoas, principalmente o crescimento pessoal e profissional.
onde a gente também consiga trabalhar com os nossos, todos os stakeholders, né? Todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, sejam nossos fornecedores, a gente tem uma relação mais próxima dos nossos fornecedores, seja dos nossos clientes, principalmente no que eu acredito dos funcionários, assim, das pessoas que são envolvidas. Então, eu conheço a fundo todo mundo na empresa. Eu sei o nome de todo mundo, eu sei tem filho, eu sei onde mora, eu sei quando fica doente, e eu me importo com isso. Eu realmente acho isso importante, porque eu quero ver elas crescerem, eu preciso entender a motivação delas. Cada pessoa se motiva por uma coisa diferente. Então, eu preciso entender elas para eu poder motivar elas e para eu poder abrir, enfim, aceitar as diferenças, eu acho. Assim, tem pessoas que têm necessidades diferentes, né? Então, tá, esse é o Guilherme Lito. Hoje a gente divide apartamento, tá? Então, ele é meu sócio, eu divido apartamento com ele, um dos meus melhores amigos. É um gênio, ele que me introduziu ao mundo da palestra, na verdade. E o da esquerda que eu te falei é o cara que desenvolveu toda a identidade visual do Brownie. Então ele está comigo desde que eu tinha 15 anos, ele era sócio de uma outra empresa também, ele largou outra empresa para ganhar menos para trabalhar no Brownie, porque ele acreditava nisso. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo a pelo menos igualar o salário deles com o do mercado, alguma coisa próximo disso, mas eles passaram muitos anos trabalhando para ganhar menos, como eu trabalhei muitos anos sem ganhar nada. Tá? Esses dois, quem são? Tá? A da direita é minha ex-empregada, a Vânia, que é minha sócia. Tá? Hoje eu tenho 6 sócios, 7 sócios. Eu abri sociedade para todo mundo, de pessoas que sempre me ajudaram. Tá? Uma galera fala que eu sou maluco também, que sociedade é vendida, que você tem que vender, que é o que você tem de patrimônio. Eu discordo. Tá? Eu abri para eles, eu achei uma decisão sensacional para o meu negócio, tá? Eu estou muito feliz com ela. Ela é minha sócia, está comigo, é a minha funcionária mais antiga, né? Hoje é minha sócia, está comigo há 6 anos, eu acho, 6, 7 anos. E é uma pessoa que cresceu muito, cara, e eu me orgulho muito de ver o crescimento dela. Tá? Ela é aqui do Maranhão, ela tem uma história de vida bem interessante, ela tem 23 irmãos, tá? Ela é do interior do Maranhão, e teve todos os empregos que vocês conseguem imaginar. Quando ela trabalhava na minha casa, ela trabalhava em mais 2 empregos. Tá? Hoje ela trabalha só com a gente. Agora ela voltou a estudar, vai se formar no colégio e a gente quer que ela se forme em nutricionismo, né? Então, é uma das coisas que eu me orgulho mais, cara. Muito mais do que dinheiro, do que qualquer coisa, é eu ver o crescimento dela. Isso é muito importante para mim, tá? Esse aqui é o marido dela, é o Paulo, ele também é meu sócio, tá? Ele era porteiro. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Tá? O cara literalmente faz tudo vocês imaginam. Ele conserta todas as nossas máquinas, ele vai em reunião no meu lugar, ele dirige, entrega. Hoje ele é o gerente de produção, ele que cuida de toda a fábrica. Então hoje ele tem uma equipe de 20 pessoas subordinada a ele. E é um cara com uma inteligência emocional muito grande. E era um cara que vendia a hora, que ficava na portaria 8 horas por dia, abrindo o portão, esperando da hora para ir embora para beber num bar. Tá? Hoje ele é um cara super dedicado ao trabalho e o crescimento dele também é outra coisa que me deixa muito emocionado. Então, essas 2 pessoas são pessoas que me emocionam muito, assim, que o crescimento delas foi junto com o meu, né? Eu cresci muito, então, estou desde os 15 anos, então, o meu crescimento veio muito com o deles, mas eles me ensinaram muito, cara. Eles me ensinaram muito mais do que muito professor de faculdade. Nenhum dos 2 não tem currículo para ser meu professor e me ensinar coisa, mas eles me ensinaram muito, muito mesmo. E eu valorizo muito a cultura popular, né? A sabedoria popular, desculpa. E é coisa que eu não tenho, cara. Eu fui criado numa família de elite do Rio, sempre tive os melhores estudos, os melhores colégios, as melhores faculdades, e aprendi muito dessa sabedoria popular com eles. Eu vou contar uma história, não sei se você conhece o case da pasta de dente. Enfim, uma empresa de pasta de dente muito grande, eles estavam com um problema de... Estava chegando nos mercados só a caixa da pasta de dente sem a pasta. Tá? E aí o problema veio para o CEO, o presidente da empresa. O presidente da empresa contratou uma consultoria. A consultoria contratou um engenheiro mecânico para desenvolver uma coisa na máquina. Botaram uma balança no final da esteira de produção. Então, quando o peso estava abaixo do que deveria ser,
parava a máquina, vinha uma mão robótica e tirava o produto. Tá? Gastaram não sei quantos, milhares, milhões, não sei exatamente, esse problema solucionado. O CEO foi na empresa, depois de algum tempo, e viu que a máquina nova estava parada. E aí chegou para o chefe de produção e falou, cara, o que houve que a máquina está parada? Aí o chefe de produção veio para ele, ih, doutor, aquela máquina fazia muito barulho, a gente fez uma vaquinha aqui, comprou um ventilador e botou na esteira de produção, que faz a mesma função, né? A esteira tá, quando a caixa está vazia, o ventilador está ligado, eles jogam no chão, depois vem um cara e recolhe. Então, assim, ao invés do cara chegar para o chefe de produção, que é quem entende de produção, o CEO não entende de produção. É isso. É porque os CEOs são muito prepotentes, normalmente. Eu conheço muito empresário que acha que sabe tudo. E não sabe. Não sabe. Você tem que perguntar para as pessoas que estão ali no dia a dia, que elas são as pessoas que entendem. Se ele tivesse perguntado isso, ele não teria gastado milhares, teria resolvido o problema com um ventilador que provavelmente deve ter custado R$50. Tá? Então, eu acho que é um case que ilustra muito a sabedoria popular, tá? que eu realmente acredito muito. O que tem a ver esse yoga aí, tá? Esse yoga é uma coisa uma história que eu me orgulho muito também. Como eu falei, quando eu saí da loja de Laranjeiras para ir para a Praça da Bandeira, eu peguei um dinheiro emprestado da minha mãe. Não, saí de São Conrado para ir para Laranjeiras, eu peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe. Tá? E aí, ano passado, ano retrasado, a gente tinha o dinheiro para devolver para minha mãe. Tá? E ao invés de eu devolver isso com dinheiro, ela não me deu dinheiro, ela me ajudou a concretizar o meu sonho, que é muito mais do que dinheiro. Tá? E ao invés de eu devolver o dinheiro para ela, eu ajudei a concretizar o sonho dela, que era abrir um centro de yoga. Então, a gente arrumou espaço, a gente fez obra e a gente deu um sonho para ela. A gente não deu dinheiro. Então, você tira o dinheiro por dinheiro, né? Sabe? Minha mãe não me deu 60 mil, eu devolvi 60 mil para ela. Não, a minha mãe me deu o meu sonho, eu devolvi o sonho dela para ela. Então, é uma coisa de você transcender o dinheiro, né? Que eu acho que é um paradigma muito forte que a gente tem, né? Quando as pessoas falam de dinheiro, a reação das pessoas muda, tudo muda, assim, é uma coisa muito forte. Então, você conseguir transmutar isso, eu acho uma coisa muito bonita, assim, ainda mais familiar, né? Porque eu conheço muitos casos de famílias que brigam por dinheiro, por sociedade, e eu faço meu negócio exatamente oposto. Eu faço meu negócio porque eu quero trabalhar com as pessoas que eu amo. Então, o que eu menos quero é brigar com as pessoas que eu amo. Eu estou ali exatamente proposto. Então, acho que é difícil, tá? Não é um mar de chega lá, tem borboletas voando e é todo mundo feliz. Não, as pessoas brigam, as pessoas, que nem qualquer relacionamento, que nem qualquer família, mas as pessoas se amam, acima de tudo. Então, a gente acaba superando, a gente acaba aprendendo, a gente acaba evoluindo. Vamos lá. Tá bem pequenininhas as letras, tá? Esse slide eu disponibilizo, então esses links aqui são algumas palestras e vídeos da Ana Maria Braga, algumas coisas, se vocês se interessarem em conhecer um pouco mais sobre a história, tá? E o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente agora está desenvolvendo um brownie orgânico, vegano e sem glúten, tá? Uma coisa mais saudável. A gente está desenvolvendo em parceria com a Bela Gil, tá? Porque a gente tenta fazer o bem dentro da empresa, a gente tenta conhecer as pessoas, mas, ao mesmo tempo, o nosso produto é uma bomba calórica, tá? Nosso produto é um produto com muito açúcar, é um produto com manteiga, é um produto com Nescau. Então, é um produto que, consumido em excesso, não faz bem para as pessoas, tá? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha noção, eu não pensava dessa forma, eu tinha 15 anos, eu fazia um docinho, mas outro dia eu fui vender um brownie para uma garotinha, ela pediu 10 brownies de Nutella, uma garotinha gordinha. Eu falei, cara, será que eu estou fazendo bem para essa criança? Às vezes não, eu não estou fazendo bem para essa criança. Então, eu não estou dizendo que eu vou fazer só produtos saudáveis, não, nosso produto é o brownie, é como a gente ganha dinheiro, é como a gente sustenta esse sonho, tá? Mas a gente quer ter uma opção melhor para as pessoas, uma opção mais saudável para as pessoas. Então, a gente está desenvolvendo esse produto. E também tem uma relação mais próxima com os fornecedores. A gente saber de onde vem aquele produto. Então, hoje, nossos fornecedores são big players. Então, a gente não sabe de onde. A gente não sabe de onde vem, qual é a vaquinha que faz a manteiga da Itambé. A gente não sabe. A gente não sabe de onde vem o cacau da Nestlé. Não sabe. São empresas que têm ações sociais. A Nestlé, principalmente, tem ações sociais muito grandes. Tem, mas eles são muito grandes. Então, eu não sei exatamente de onde vem tudo. E eu queria conhecer o meu fornecedor mais de perto. Por isso, a gente está desenvolvendo esse produto. Tem uma coisa que a gente fez no ano passado, no Black Friday,
tá? Vocês sabem que é Black Friday, né? Aquele dia de consumo exacerbado, que eu acho uma loucura. Mas a gente criou o Green Friday. Tá? A gente criou uma caixa parda que as pessoas podiam depositar tudo que elas não queriam nas nossas lojas e qualquer pessoa podia pegar lá e pegar o que ela quisesse que estava dentro daquela caixa. Foi muito legal. Além disso, a gente desenvolveu duas oficinas. Uma oficina de bambu, para ensinar a fazer luminária de bambu, e uma oficina de instrumento de lata. Então, a gente pegava os nossos resíduos, nossas latas, e a gente ensinava as crianças a fazerem instrumentos. Então, a gente usou o Black Friday, transformou isso no Green Friday e fez ações sustentáveis muito, muito legais. Esse ano também a gente criou o nosso maior projeto de reciclagem, chamado Fabriqueta. É uma fábrica móvel de reciclagem, tá? Para reciclar os nossos produtos. A gente fez um crowdfunding, tá? A gente pediu R$110 mil no crowdfunding, tem o vídeo aí, se vocês quiserem ver depois. A gente conseguiu levantar 50 mil, 40 e poucos mil. E o crowdfunding, eu não sei se vocês sabem o que é, mas você pede dinheiro da sua rede, né? E se você não atinge aquela meta, todo o dinheiro volta. E aí você não conclui o projeto. Então a gente conseguiu 50 mil a gente devolveu, porque a gente não conseguiu os 110 lá que a gente queria. Porém, a gente queria muito fazer o projeto. Então a gente desembolsou do nosso dinheiro para finalizar esse projeto, porque é uma coisa que tem significado para a gente. Então, o crowdfunding tem uns 6 meses já, e a gente só vai conseguir lançar ele agora. Nesse ano ainda, no mês que vem, a gente vai estar lançando ele. E basicamente o que ele é? A gente pega todos os nossos resíduos, tá? A gente passa por essa fábrica móvel, que é uma bicicleta, nada mais que uma bicicleta, e a gente transforma os nossos resíduos em novos objetos. Tá? Foi um projeto que a gente demorou muito tempo para desenvolver, um projeto que estava um pouco acima do nosso orçamento, mas que fazia sentido em relação à nossa cultura, que fazia sentido em relação ao que a gente acredita. Então, isso está sendo lançado, a gente vai transformar os nossos resíduos em, principalmente, coisas para a música. E a gente perguntou isso para os clientes, tá? A gente fez uma enquete com os clientes para ver o que eles queriam. Então, a gente está desenvolvendo umas palhetinhas para tocar, porque a música está muito envolvida dentro da nossa cultura, e um dock com uma caixinha de som. Então, a lata vai virar uma caixinha de som portátil. Então, vai ser como se fosse um alto-falante do Brownie, que você vai usar somente os resíduos do Brownie. É um pouco complicado vocês entenderem, tá? Vocês provavelmente estão imaginando coisas, mas a gente deve lançar isso mês que vem e vai estar um pouco mais claro, porque vai ter o objeto físico para vocês entenderem. Tá? Isso aqui são, como eu falei, eu disponibilizo esses slides, isso aqui são livros que eu recomendo para quem quer empreender, principalmente o primeiro lá, Oportunidades Disfarçadas, que são 250 cases reais, tá? Coisas que, como as empresas cresceram e tem uns cases muito, muito legais. Eu vou exemplificar, vou contar um case que eu acho muito interessante. Um americano viciado em carro tinha uma Ferrari, e aí foi na loja da Ferrari porque ele viu que a Ferrari que ele tinha um problema na embreagem. Então ele foi na loja da Ferrari, bateu e falou que queria falar com o senhor Enzo Ferrari. E aí o senhor Enzo Ferrari é um cara provavelmente muito ocupado, né? O cara ficou 2 horas lá na portaria esperando o CEO da Ferrari, e aí não foi atendido. E aí o cara saiu revoltado, batendo o pé, porque o cara queria ajudar a Ferrari, né? O cara tinha o produto da Ferrari, era um consumidor da marca, saiu revoltado e fundou a Lamborghini. Tá? Então a Lamborghini foi fundada assim. Então talvez se o senhor Enzo Ferrari tivesse descido e conversado, ele teria um carro melhor e não teria provavelmente um dos principais concorrentes dele. Mas, enfim, isso é só para exemplificar. Esse livro é um livro incrível, tá? Incrível sobre empreendedorismo, muito bom mesmo. E eles não me pagaram para falar isso, eu nem conheço o cara, tá? Mas é um livro que me ajudou muito. Esses outros também são livros muito, muito legais, que valem muito a leitura. Eu estou lendo um livro novo também chamado Empresas Humanizadas, que é do mesmo pessoal do Capitalismo Consciente, que também é muito legal, que são empresas que têm uma nova visão de mundo. Tá? Algumas palestras também, para vocês verem, quem tiver interesse. Tá? E eu gosto de finalizar a palestra falando que a gente tem que redefinir o conceito de sucesso nos negócios, tá? Porque as pessoas acham que sucesso está diretamente relacionado a quanto dinheiro você ganha. Não, sucesso não é isso. Tá? Tem uma definição do Flávio Canto, aquele judoca, que eu acho muito bonita, que é: o sucesso deveria ser medido pela quantidade de vidas que elas transformam. Então, você tem mais sucesso quanto mais vidas você consegue transformar, e não você aumentando a quantidade de capital que você tem, né?
Então, eu gosto de finalizar a palestra assim. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, principalmente meus familiares e ao Jorginho. Muito obrigado. E agora eu vou abrir para perguntas, para vocês. Por favor. Luiz, o primeiro problema que você teve com o seu negócio foi ter sido proibido lá na escola. Como você superou esse problema? Eu parei de vender na escola, na verdade. Na época que eu fui proibido de vender, né? Como eu fui proibido, eu parei e continuei vendendo fora da escola. Minhas vendas diminuíram bastante, mas foi só o primeiro desafio, entre muitos outros. Mas você não tem jeito, né? Se é proibido, você vai fazer o quê? Vender escondido eu não ia, eu estava lá todo dia. Então eu continuei vendendo fora da escola. Tá? E depois eu acabei saindo da escola, porque eu fui convidado a me retirar. Então Não, eu pensei em parar em outros momentos. Tá? O principal momento que eu pensei em parar na minha vida foi quando eu fui abrir minha primeira fábrica, que eu comecei a lidar com todas as burocracias que envolvem abrir um negócio. Tá? Que aí realmente foi um momento, foi a primeira vez que eu trabalhei com SEG, SEDAI, Light, Vigilância Sanitária, Bombeiro, Prefeitura. Então, são muitos órgãos que muitas vezes não querem te ajudar. Parece que você está fazendo um favor para eles. Então, acaba sendo muito difícil. Agora a gente está abrindo nossa quarta fábrica. Então, agora eu já estou bem mais calejado, eu já sei como funciona. Então, mas no primeiro momento foi um baque muito grande. Porque eu sabia que o buraco era mais embaixo, mas quando eu fui ver, o buraco era bem mais embaixo. Então, aí foi o principal momento. Teve um dia que realmente eu falei, cara, talvez não seja isso que eu queira fazer da minha vida. Mas são desafios, sempre vai passar, sempre vai ter um momento desse. E aí eu acho que empreender está nisso aí, né? Você sempre superar esses desafios. Só para fechar, você tem algum ritual, alguma rotina para ter novas ideias para o negócio? Ritual, rotina para ter novas ideias para o negócio? Não. Ritual, não. Rotina, sim, cara. Eu acho que você conversar com as pessoas... Eu sou um cara que, basicamente, o que eu faço na empresa hoje é conversar. Eu chego lá e converso com as pessoas. Tá? Eu tenho algumas tarefas operacionais, não muitas hoje em dia, já tive, por muitos anos, muitas tarefas operacionais, mas as pessoas têm muita ideia. Se você abrir para elas falarem, se você só der a oportunidade de elas falarem, vão surgir milhões de ideias. Porque as pessoas são muito... Como no colégio, você é reprimido no colégio, você não tem muito direito de fala, tem um professor te ensinando de fora para dentro. Ó, eu sei o que é o certo, eu sei o que é o certo. Às vezes o cara tem uma ideia e fica difícil dele falar, porque às vezes vai contra o que o professor está falando. E na empresa é a mesma coisa, é uma coisa cultural. Não estou falando mal de escola, não, tá? Estou falando da cultura. E tem muito essa coisa do erro, né? No Brasil, principalmente, você errar é muito ruim. Cara, e errar é a melhor forma de aprender. Eu já fali uma empresa antes de abrir o Brown, não. Enquanto eu abri o Brown, a gente tentou desenvolver um aplicativo de internet, que eu gastei uma grana, não adiantou nada, a gente quebrou, e eu aprendi muito. Eu aprendi muito, mesmo, assim. Então, a gente acabar com essa ideia de que o erro é ruim, o erro é uma excelente forma de aprendizagem. Excelente, excelente. Claro, o ideal é você errar cada vez menos. Mas o erro vai acontecer e você vai ter que aceitar. E às vezes, isso acontece hoje comigo, tá? Às vezes tem coisas que eu acho que vão dar errado e ao invés de eu travar elas no meio e falar, não, cara, isso aqui vai dar errado, que talvez nem dê, mas a pessoa que está desenvolvendo aquilo, ela precisa errar para entender. E só eu falar que ela vai errar, ela não vai aprender de verdade. Tá? Então, muitas vezes, isso acontece. Tá? Não que eu esteja dando a verdade, que eu sei quando vai dar errado, eu erro pra caramba, mas isso já aconteceu mais de uma vez lá. Eu falo, cara, isso vai dar errado, mas falar, não, deixa eu tocar, tomara que dê certo, mas se der errado ele vai aprender. E foi o que aconteceu. Você falou que tem mais ou menos 170 pontos de venda no Rio de Janeiro, e já inclui grandes redes como Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart. Se não, e existe esse objetivo, de maneira resumida, como é que é a sua visão? Assim, até saindo do Rio de Janeiro, já está inclusive em São Paulo, mas aí quais são os desafios aí para expandir, para chegar até no Acre?
O primeiro mercado... A gente tem muita coisa para crescer no Rio ainda, né? O Brasil é muito grande, né? Então, o Rio mesmo, a gente tem muito lugar para crescer. E São Paulo, principalmente, antes do Acre, a gente tem um caminho muito longo aí para percorrer. Mas a gente hoje, o primeiro mercado grande que a gente entrou foi em São Paulo, que foi anteontem, tá? A gente já é sondado por supermercado tem alguns anos, tem uns 3 anos já, que a maior rede, não a maior rede, mas a rede mais conceituada de supermercados do Rio de Janeiro já conversa com a gente. E a gente está fechando o negócio com eles agora, tá? Esse ano a gente também vai entrar, então esse ano a gente está entrando em 2 redes de supermercados, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Então, estamos crescendo e a gente passou muito tempo para essas redes, porque a negociação é um pouco diferente das outras redes. O supermercado é mais complexo, aperta mais, tem N termos contratuais que você pode acabar se ferrando se você não atender direito. Então, a gente queria estar bem preparado para quando fosse atender esses mercados. E agora a gente se sente num momento confortável de atender. Porque o nosso problema não, que não é um problema. Nosso desafio sempre foi um desafio bom, né? Que é a nossa demanda sempre foi maior do que a nossa oferta, que normalmente é o oposto. As empresas normalmente têm uma oferta muito maior do que a demanda. Então, a gente sempre correu atrás de produzir. Como eu vou produzir mais para conseguir atender? Como eu vou produzir mais para conseguir atender? Então, eu não precisava ter um ponto que a minha negociação fosse tão ruim. Tão ruim não tão boa quanto os outros. Então, como eu tinha uma oferta limitada, eu podia selecionar os pontos que eu queria estar. Então, a gente optou por não entrar em supermercados naquele momento e agora a gente está entrando. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu sou microempreendedora, comecei como você, ainda estou no começo, né? E eu achei muito interessante a parte da mão de obra e como você lida com essa mão de obra. Um dos meus maiores problemas hoje em dia é meu marido falando, não, a gente precisa contratar, só que eu sou um pouco controladora. Então, tem a questão do perfeccionismo, da qualidade do produto e como você não faz a cozinha efetiva, você tinha a Vânia. Então, assim, como você fez com ela, né? Porque provavelmente vocês trabalharam em parceria, para conseguir expandir isso e conseguir passar os ensinamentos e ter certeza de que o produto de vocês ia continuar com a mesma qualidade para o público de vocês? Eu acho que a sua pergunta vai um pouco além. Eu não sou cozinheiro, eu sou muito mais empreendedor que cozinheiro. Então, ela é cozinheira, ela cozinha muito. Então, o problema de centralizar foi muito mais dela passar em diante do que meu passar para ela, tá? Então, ela passou muito tempo para conseguir desapegar. Eu também, tá? Mas o meu foi de outras coisas. Mas eu acho que desculpa. Muito tempo. Só ela produzia, ela e o marido dela produziam, até o momento que não tinha mais capacidade. Então, que eles tinham que começar a ensinar para as outras pessoas. Então, isso foi bem complicado, tá? Isso é uma coisa bem complicada. Eu vejo muitos negócios não crescerem pelo fato dos empreendedores, né, das pessoas que tocam o negócio, não conseguirem passar isso para os outros. Tá? E você vai ter um momento de desapego. Hoje, eu não sei muita coisa que acontece no Brownie. Graças a Deus, porque não tem como. Chegou num tamanho que eu não consigo mais cuidar de tudo. Só que eu passei no começo, eu cuidava de tudo, literalmente. Eu fazia compra, eu produzia o Brownie, eu entregava, eu desenvolvia logo junto com meu amigo, eu fazia tudo. E aí, para você desapegar disso, é muito difícil, tá? Muito difícil. Teve um dia que, para mim, foi um marco. Foi um dia que eu cheguei na empresa e tinha uma pessoa trabalhando que eu não sabia que ia lá trabalhar, que ia lá fazer teste. E aí, esse dia foi muito marcante para mim. Foi um dia que no dia eu fiquei muito mal e depois eu comecei a pensar a respeito e falei, cara, que legal. A gente está crescendo num ponto que eu não tenho mais como cuidar de tudo. Não tenho. Eu estou com N coisas na minha cabeça. Então, é um processo que muito em breve você vai ter que passar, se tudo der certo, se continuar crescendo. Mas tem que desapegar de certas coisas. E é muito difícil, tá? Parece fácil, falar assim é fácil, mas quando se trata do seu negócio, do seu bebê, que você viu nascer, né, é um pouco mais complicado. Eu percebi, pelo que falaste da cultura mesmo da tua empresa, essa preocupação em construir um ambiente de trabalho confortável, onde todo mundo se sinta bem motivado. E nessa mesma linha um pouco tênua em relação ao tipo de liderança, assim, eu percebo que pode haver uma liderança um tanto quanto paternalista. Isso já te atrapalhou em algum momento? Tem alguma dificuldade em utilizar aquela liderança mais autocrática, situacional? Como é que
lida em relação a isso, trabalhar com tantas pessoas próximas e queridas, assim? Sim. A gente teve esse problema muito sério de paternalismo, tá? Então, eu trabalho com meu irmão, trabalho com meu primo, trabalho com 3 melhores amigos e mais minha ex-empregada, que é uma mãezona para mim. Então, durante muito tempo, foi muito paternalista, sim, tá? E era o momento que eu precisava deles e eu não entendia muito essa questão de paternalismo para mim, mas isso a gente está mudando, tá? A gente está em constante evolução, graças a Deus. Hoje, a gente está querendo acabar com o paternalismo, tá? Mas, sim, era paternalista. Hoje, estamos caminhando para um caminho de não ser mais paternalista, porque chega um tamanho que não tem mais como, né? E a gente conseguir trabalhar aquilo, trabalhar essas pessoas, porque é muito mais difícil você demitir uma pessoa que é seu irmão ou seu melhor amigo ou qualquer coisa. Então, a gente já começou esse movimento, já aconteceram situações bem complicadas para mim, mas que, graças a Deus, foram superadas. Mas isso é até uma dica que eu dou para todos os empreendedores, tá? Que estão bem no começo em relação à sociedade. Então, hoje eu tenho sociedade com 6 pessoas muito próximas, uma questão bem paternalista, que são pessoas muito próximas. Mas confiança, para mim, é uma coisa muito importante. Então, aquelas pessoas eram próximas e eu confiava. Mas eu acho que uma dica que eu posso dar para os empreendedores que eu acabo falando é deixar os acordos bem claros no início. Assim, você provavelmente tem um sócio, uma sócia, ainda não. Sua irmã, perfeito. Sua irmã, excelente exemplo. Eu acho que uma coisa excelente para você fazer, antes de qualquer coisa, é falar, cara, e aí? E se a gente não ficar mais junto? E se em algum momento eu quiser ir morar fora? Ou não aguentar mais olhar para sua cara? O que vai acontecer? Então, se você já deixar acordado antes de acontecer, é muito bom. Porque ninguém tem expectativa de nada, já tá esclarecido, né? Já está tomada a decisão. E a decisão vai ser em conjunto, não vai ser sua nem dela. Vocês vão sentar e vão conversar. O que vai acontecer? Vai ser isso? Então tá. Então, muito tempo depois da gente ter o primeiro problema, tá? Devido ao paternalismo, a gente sentou com todos os sócios e falou, e aí, gente? E se isso aqui não der certo? E se um de vocês quiser morar fora? E se a gente não gostar mais do trabalho de um de vocês? Se vocês não gostarem do meu trabalho, como a gente vai continuar? Então, a gente sentou e acordou uma coisa, onde estava todo mundo de acordo, e hoje é uma situação bem mais leve, né? Porque já está tudo esclarecido. Não, na verdade, de acordo, tem a parte contratual, tá? Mas a maior parte é verbal. Tá? Como são pessoas que confiam e estava todo mundo envolvido, então a gente confia muito nas pessoas, todas as coisas verbais até hoje funcionaram, então tem muita coisa verbal na empresa ainda, apesar de tudo estar em contratos também. Respondido? Enrolei um pouquinho, né? Boa noite. A pergunta é minha. Opa. A monitora. Opa. A tua amiga que te disponibilizou a receita, ela está contigo hoje? Não, faz outra coisa, não tem nada a ver. Na verdade, tem uma história engraçada. Ela é viciada em elefante, tá? É elefante. Enfim, aí pergunta para ela, eu também não sei, porque eu não gosto tanto de elefante. Aí ela falou, Luiz, quando você for milionário, eu quero um elefante. Eu falei, tá bom, quando eu for milionário, eu quero um elefante. E aí ela, não satisfeita, ela fez um quadro, que tem no meu quarto, tá? Que é um elefante, e aí na frente tem ela, só que ela tá meio a Samara do O Chamado, sabe? Com um cabelão assim. Como tipo, se você ficar milionário e não me der um elefante, você vai ver o que vai te acontecer. Então, ela é muito minha amiga mesmo, mas ela não está envolvida na operação. Oi, Luiz, tudo bem? Oi. Sou Milene, sou empreendedora do ramo de turismo, tá? Tá. É a pergunta. Você tem a pretensão de expandir internacionalmente? Internacionalmente? Não. Ainda não. Tá, eu mudo de ideia muito rápido, mas a gente não dominou nem o Rio de Janeiro ainda, tá? Então, tem muito lugar para... No Rio de Janeiro são 5.000 pontos de venda. Não que eu queira estar em todos, tá? Mas a gente está em 180, tá? A gente tem 2 lojas. Tem empresa no Rio de Janeiro que tem mais de 20 lojas. Tá? São Paulo é o maior mercado do país que a gente nem começou a brincar ainda. Então, a gente tem muita coisa para crescer no Brasil antes de ir para fora. E aí, quando eu chegar nesse patamar, talvez eu mude de ideia. Se eu tiver zerado o Brasil, fechamos o Brasil, já temos em todos os estados,
Talvez, mas eu acho que uma outra coisa que eu dou muita dica para os empreendedores é um passo de cada vez. Tá? Eu vejo isso muito em empreendedor de startup de internet. As pessoas são muito megalomaníacas, elas querem sair do... Elas se comparam ao Facebook. Não, mas o Facebook, cara, o Facebook é a maior empresa do mundo. Cara. Os caras cresceram muito rápido. As pessoas não pensam, tipo, passo a passo, né? As pessoas, antes de ter a primeira loja, já estão pensando na 20ª loja. Não, cara, você precisa de uma loja, depois 2, depois 3. Tá? Aí eu acho que as pessoas têm que pensar um passinho de cada vez. Eu, antes de pensar em expandir internacionalmente, eu penso em abrir minha 3ª loja. Tá? Para abrir a 4ª, para abrir a 5ª, para quando eu tiver 200 lojas, talvez eu pensar em abrir uma fora do país. Luiz, tudo bem? Opa. Tu falou muito sobre a venda da receita do brownie. Eu queria saber como é que tu vende mesmo o produto. Se tu vende o produto em si ou tu vende realmente o que tu passou da empresa, o conceito que a empresa acredita. Desculpa, eu não entendi a pergunta muito bem. O brownie em si, porque tu falou da receita, tu explicou a receita muito bem. E eu queria saber como é que tu vende o produto em si. Se tu vende o que a empresa acredita mesmo, se tu passa para o cliente, como é que eu posso dizer? O que a empresa acredita mesmo, os valores da empresa, ou tu vende o brownie mesmo em si, o contato que tu tem com o cliente, como é? Então, como eu falei, a nossa demanda sempre foi maior que a nossa oferta. Então, a galera queria comprar, e eu não precisava nem vender. Eu só precisava produzir. O que eu produzisse, eu escoava. Produzia. Então, não tive muito trabalho de venda. Eu nunca precisei falar, galera, compre o meu brownie porque o meu brownie é legal. Não, a galera sempre quis comprar o meu brownie por algum motivo que eu sei lá qual é. Eu posso chutar alguns, mas a verdade eu não sei qual é, tá? Porque virou uma coisa muito conceito no Rio de Janeiro. Tá? Eu acho que muito pela forma com que a gente trata os nossos clientes e os nossos funcionários. Tá? Eu acredito que seja isso, que as pessoas tenham tanto afeto. As pessoas falam que a gente não tem clientes, a gente tem fãs. Tá? Que a galera compra a marca, que a galera compra o ideal daquilo. Que tem uma empresa americana que eu me inspiro muito, que eu conheci depois de muito tempo, chamada Greystone Bakery, que faz brownies também. E aí o slogan deles é um slogan muito legal, que é We don't bake brownie to hire people. Não. We don't hire people to bake brownie. We bake brownie to hire people. Então, tipo, eles não contratam pessoas para produzir brownie. Eles produzem brownie para contratar pessoas. E os funcionários deles são todos ex-presidiários. Tá? Então, eles têm uma questão social muito forte, muito, muito forte. Eles são incríveis, eles são muito, muito legais. Então, eu acho que as pessoas compram muito mais, não o produto, mas o que a gente faz por trás daquele produto. O pessoal fala, pô, Luiz, eu não sou cozinheiro, então o brownie foi a primeira coisa que apareceu e que acabou florescendo, né? Mas as pessoas falam, pô, Luiz, eu aposto que se não fosse brownie, tu ia estar vendendo micro-ondas. Mas as pessoas iam comprar o seu micro-ondas, porque você faz com paixão aquilo que você faz. Então, a gente nunca teve esse problema de vender. Então, acho que as pessoas compram muito mais a cultura da empresa e o que a gente acredita. Né? Oi, a minha pergunta é até um pouco similar com a que ele acabou de fazer. Né? Eu gostaria de saber quem são os teus principais concorrentes e qual o diferencial no teu pitch de vendas que vai fazer com que o consumidor escolha o teu produto e não o do concorrente. Concorrência, essa é uma pergunta que me fazem com frequência, tá? Eu tenho até uma resposta meio pré-programada, tá? Concorrência vem de correr junto, né? As pessoas acham que concorrência vem de competição. Mas concorrência não vem de competição, concorrência vem de correr junto. Então, eu acho que o concorrente é muito importante para o business, muito importante, para você estar sempre crescendo. E eu sou muito amigo de vários concorrentes, tá? Concorrentes. Hoje a gente está numa gôndola de AMPM, por exemplo, que tem, sei lá, 2.000 produtos, 500 são doces, 600. Dentre os 600 produtos que são doces, o meu principal fornecedor, que é a Nestlé, tem produtos que batem de frente com o meu produto. Então, assim, eu tenho 1 milhão de concorrentes, qualquer tipo de doce é meu concorrente. Tá? Eu tenho brownies, N brownies, a gente criou uma febre de brownies no país. Assim, depois da gente, a gente recebe e-mails todos os dias. Pô, a gente se inspirou em vocês, me ajuda, né? E a gente ajuda, a gente disponibiliza a receita, ensina. Tem um cara que começou a fazer brownie em Brasília, o cara mandou uma carta linda com o produto dele, eu meio que virei consultor dele.
Então, ele toda vez que vai comprar algum equipamento novo, ele me liga, pô, Luiz, querendo comprar isso, pô, tô querendo contratar gente, Luiz, o que eu faço? Não. Claro, isso me demanda um pouco de tempo, tá? Eu não consigo atender todas as pessoas que me pedem isso, mas existem algumas pessoas que eu consigo atender. E as pessoas me chamam de maluco. Como você está dando ajuda ao seu concorrente? Não, cara, ele não é meu concorrente. Tem muitos big players no mercado que tomam a maior parte do share desse mercado de doces. Então, a gente é um monte de formiguinha, correndo no Maracanã, sabe? Então, meus principais concorrentes são pessoas que são do meu tamanho, um pouco menor, um pouco maior. Eles não são meus concorrentes, eles são meus amigos, tá? É a forma com que eu vejo, tá? De novo, não que seja certa, mas eu acho concorrente uma coisa muito saudável para a gente crescer, tá? Existem muitas cópias também, que aí eu já não eu já não tenho essa relação tão próxima, tá? Que as pessoas copiam o que a gente faz e que as pessoas tentam roubar os nossos pontos de venda. Então, não estou dizendo que seja um mundo lindo, a gente vive num mundo capitalista que precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para girar, e que as pessoas, às vezes, dão rasteira nas outras, tá? Então, não é um mundo perfeito, mas a gente tenta trabalhar de uma forma mais amigável com os concorrentes. Agora tem uma história muito legal. Eu não sei se vocês conhecem o Mr. Brown, é lá de Brasília. Eles entraram no Rio, é um douradinho, vocês conhecem? E eles são muito legais, cara. Eles têm uma cultura muito forte, é uma molecada também, mais ou menos da minha idade. E a gente agora, a gente tem muitos amigos em comum, acabou conversando, e agora a gente vai fazer um brownie em conjunto, uma festa chamada Mr. Brownie do Luiz. Tá? Então a gente vai fazer um brownie em conjunto para uma festa específica, onde a gente está juntando 2 concorrentes. Tá? Uma coisa meio McDonald's e Burger King, aquele negócio que aconteceu agora. Mas o que eu achei super legal a atitude do Burger King, de tentar, não sei se é uma jogada de marketing nem nada, mas o que eu achei muito interessante. Mas a gente tenta ver o concorrente de uma outra forma. Enrolei um pouco, né? Para responder. Boa noite, Luiz. Eu tenho 2 perguntas em uma. Você utiliza algum tipo de marketing e você tem parcerias para ajudar no teu negócio? Explica um pouquinho melhor o que você quer saber a respeito de marketing. Marketing, questão de propaganda, tu pagas alguma agência para fazer propaganda do teu negócio, boca a boca? Sim. Uma parte é boca a boca, a gente tem uma parte interna que faz todas as nossas mídias sociais, né? A gente tem uma galera terceirizada, contratada, que otimiza a nossa questão de internet. Então, hoje a gente vende online para o Brasil inteiro. Tá? Então, a gente tem uma galera que é especializada em otimizar essas vendas na internet, tá? Mas a gente gasta quase nada de dinheiro em marketing. O marketing que a gente faz é fazer camisa, boné, e basicamente isso. A gente não compra outdoor, a gente não compra propaganda, a gente não tem assessoria de imprensa. Então, basicamente não. Em relação a parcerias, a gente tem muitas. Tá? Muitas. Da mesma forma que a gente ajuda muitas pessoas a desenvolverem os negócios delas, muitas pessoas ajudam a gente a desenvolver o nosso negócio. Então, por exemplo, tem uma empresa no Rio de Janeiro chamada Coco Legal, que é de um grande amigo meu, que é um cara que faz... Hoje eu faço 50 entregas por dia, o cara faz 300. Tá? Então, o cara me ajuda muito. O cara é um consultor meu de logística e de business e amigo. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu sento com ele, ele me ajuda. Então, ele é um grande parceiro, entre muitos outros. Como o pessoal da Ateliê dos Sabores, que teoricamente é meu concorrente, é uma empresa de tortas, que passou o nosso melhor vendedor, que passou um monte de ponto de venda para a gente. Então, a gente tem muitas pessoas que ajudam a gente. Então, temos muitas parcerias. Tá? Oi. Boa noite. Boa noite. Luiz, eu vi no seu site, não sei se antigamente, não sei se ainda, você fazendo algumas vendas associando alguns projetos, não somente do Brownie, por exemplo, se você teve a ideia de vender a sua marca, como você diz, um boné desse, uma blusa que nem essa sua, se você já tem esse projeto, ou se é uma coisa futura, ou se você acha que não. De licenciamento que você está falando? Isso. Tá, a gente recebeu algumas parcerias, tá? Esse ano a gente recebeu muitas propostas, a gente está licenciando a marca da Bela, né? Então, a gente vai ser o produtor de uma marca oposta. Ela desenvolveu a receita, a gente vai usar a marca dela. Ao mesmo tempo, a gente está licenciando a nossa marca para uma cervejaria de uns amigos nossos. Então, a gente está desenvolvendo, a gente deve lançar no mês que vem, uma cerveja com nibs de cacau, tá? Que vai ser uma cerveja
Three Monkeys, que é o nome dessa empresa, junto com o Brownie do Luiz, tá? Vai ser uma coisa colaborativa. A gente tinha recebido uma proposta da Limits também, roupas, para desenvolver uma linha de roupas do Brownie, tá? Para eles licenciarem nossa marca. Esse projeto acabou não andando para frente, mas a gente está num momento muito de teste. Então, a gente vai testar, e é muito legal, porque, ao mesmo tempo, a gente vai testar licenciar outra marca, que é o caso da Bela, então a gente vai produzir e pegar a marca dela e licenciar, e a Three Monkeys vai licenciar a nossa marca. Então, a gente consegue ver os dois lados, sabe? Então, é uma coisa legal, porque a gente vai tentar ajudar os dois lados. Não vai ser aquele negócio, pô, eu quero ganhar muito dinheiro aqui e o cara vai se ferrar ali. Não, eu estou do outro lado também. Então, vamos fazer um negócio que seja bom para os dois. Então, sim, pensamos, estamos fazendo os primeiros testes para ver se isso é uma coisa realmente viável e boa para o negócio, né? Opa! Luiz, boa noite. Boa noite. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizá-lo pelas palavras e por compartilhar experiências. Mas o que eu gostaria de perguntar para você é o que você diria hoje para as pessoas que, porventura, estejam aqui em busca de uma palavra, de um pontapé, de um incentivo para iniciar seu empreendimento, que foi fundamental para você na sua história de sucesso. Tá. Não desistir, tá? Tem muitas horas da vontade de desistir, mesmo. Tá? Existe um dado que fala que 80% das empresas vão à falência em menos de 2 anos. Tá? Então, empreender não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil mesmo. Então, tem que ter muita persistência mesmo. E aquilo que eu falei antes, que eu acredito, tá? É um passo de cada vez, gente. Não pensa na 100ª loja sem pensar na primeira primeiro. Tá? Então, é um passinho de cada vez para você conseguir. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Todo mundo foi iniciante um dia. Ninguém começou sendo experiente. Qualquer. O Neymar, outro dia, era um garotinho que não sabia jogar bola. Tá? O Jorge Paulo Lemann, a primeira vez que ele saiu no mercado financeiro, ele começou um business, ele era um novato, ele não sabia como fazer. Ou antes de entrar no mercado financeiro, ou qualquer pessoa. Então, eu acho que você ter humildade para saber que você não sabe das coisas também é uma coisa muito interessante. Porque, às vezes, eu vejo muito empreendedor achando que sabe de tudo. Tá? Então, você ter humildade e falar, cara, eu não sei disso. Como eu posso aperfeiçoar isso? Tá? Então, não existe segredo. Então, eu não posso dizer palavras lindas, maravilhosas, que vão motivar todo mundo a sair daqui e abrir um negócio. Mas eu falaria isso, tá? Persistência, um passo de cada vez, e humildade eu acho muito importante também. Pode falar, meu camarada. Quê? É a última. É a última? É a última. Sim, a gente conversou isso aqui agora, ela falou do brownie diabético há pouco. Sim, já pensamos. Então, o produto que a gente está desenvolvendo com a Bela é um produto muito saudável, tá? É um produto que você não tem, enfim, é orgânico, vegano e sem glúten. Então, é uma coisa que realmente faz bem para a pessoa, tá? Então, a gente pensou nisso. Não é dietético, não é para diabético, né? Porque ele contém açúcar mascavo. Então, não entra nessa linha. Então, a gente tinha 3 linhas muito fortes que a gente recebe muito pedidos, que é o diet, né, o orgânico e o protein, né, que agora o pessoal está na moda, né, o whey protein, pessoal, maior galera. Então, existem brownies de whey protein. Então, a gente falou, cara, desses 3, qual a gente quer atuar primeiro? A gente falou, cara, vamos nesse orgânico, vegano e sem glúten, que foi o que a gente resolveu atuar nesse momento. Então, agora, todas as nossas energias estão voltadas para esse produto. Porque é a primeira vez que a gente muda 100% do nosso produto, porque não tem nenhum ingrediente igual. Então, a gente vai ter uma fábrica específica para ele, só por causa do glúten, que você precisa separar os equipamentos. Então, a gente está focado 100% nesse produto, mas o diet é um produto que as pessoas pedem com frequência e está no nosso radar. Não temos previsão, tá? Mas está no nosso
nosso to-do, nossa lista de a fazer. Vamos fazer o sorteio. Muito obrigado pelas palavras. O meu pai é aqui do Maranhão, eu amo essa cidade, tá? Esse estado. Tem o quê? 2 papéis, tá. Vai ter um sorteiozinho aqui de 2 latinhas. Tem 3 aqui, mais uma é do pessoal da produção ali que ajudou a gente. Tá. E marmelada. Rosário. Pode subir, né? Ó, gente, eu conheço ela, mas eu juro. Juro que não tive nada a ver, eu peguei qualquer lata. Marmelada, né? Desde criança. Tira você, então. Vamos ver que não é marmelada. Só falta ser meu tio agora. Tá ali, ó. Se for meu tio, eu não vou te dar, não, tio. A gente vai pular. Felipe Vieira Amaral. Opa! Aí, ó. Obrigado. Então, gente, para finalizar aqui, que o tempo já acabou, eu queria principalmente agradecer ao Instituto GEA, que proporcionou isso tudo, tá? Eu estou muito honrado de estar aqui. Essa aqui é a cidade que meu pai e minha mãe moraram a vida inteira, tá? Então, para mim, tem um apelo emocional envolvido. Meus tios estão aqui vendo, meus primos pela primeira vez. Então, eu tenho que agradecer muito a vocês, tá? Muito, muito obrigado.